Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada também ao Comitê Português para a Unicef, desejar-lhe as boas-vindas a esta subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. É para nós um privilégio e uma oportunidade de poder falar convosco sobre os direitos das crianças que estão ameaçados e lutam todos os dias para sobreviver, sendo que, pelos dados mais recentes que eu recolhi, são 8.000 crianças que morrem de fome em todo o mundo, penso que não estarei errada, e 1.000 crianças que morrem por falta de água potável no nosso país. A realidade não se colocará, felizmente, a este nível, mas ainda assim o vosso trabalho é desenvolvido colocando a centralidade na política nacional e garantia de condições e serviços, como muito bem dizem, de qualidade e proteção para 1.800 crianças que vivem em Portugal, em particular as que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, o que constitui uma das mais importantes e urgentes medidas estruturais para o país. Obrigada por terem solicitado esta audiência, à qual respondemos com prontidão, porque também é do nosso interesse, dada as matérias que trabalhamos no âmbito desta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, podermos vos ouvir. E assim iremos fazer. A nossa grelha de tempos é um bocadinho apertada, com alguma tolerância, se for necessário e se for caso disso. Teremos uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão 4 minutos, se chegar a deputada única terá 2 minutos e depois haverá uma intervenção final da vossa parte para responderem para os comentários que considerarem oportunos, também de 10 minutos. A Unicef, Comitê de Portugal, está aqui representado pela diretora executiva, a doutora Beatriz Imperatori, é assim, a doutora Francisca Magano e a doutora Catarina da Ponte. Muito obrigada a toda a equipa e vamos então ouvir-vos. Passava-lhe a palavra, secretária, faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimentar todos mais uma vez e agradecer o facto de poder estar aqui e termos esta conversa. Vou-lhe chamar conversa. E obrigada também pela introdução que fez, enfim, este contexto inicial relativo aos direitos da criança. Eu vou ser muito objetiva, não vou entrar em detalhes, evidentemente estaremos sempre dispostas a juntar mais informação, a responder às questões que seguramente espero que tenham. O principal contexto deste ano que vivemos agora, 2025, para nós Unicef, são os 35 anos que celebramos ou que assinalamos da ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. É de facto o nosso objetivo e nosso propósito fazer deste ano um ano em que voltemos a olhar para a Convenção e voltemos a olhar para a Convenção não só naquilo que ela nos traz e nos garante, mas também daquilo que precisamos fazer para que esta realidade seja uma verdade para todas as crianças em Portugal. E aqui eu costumo dizer, uma Convenção dos Direitos da Criança é como a nossa Constituição, ou seja, ela é um conjunto de princípios estáveis. Nós mudamos, o contexto muda, mas a Convenção ou a Constituição mantém-se. O que é que precisamos? É de rever os mecanismos que temos, de rever a abordagem que fazemos aos direitos e, evidentemente, encontrar os melhores mecanismos e as melhores respostas que garantem que, no contexto específico das crianças hoje, os seus direitos estão garantidos. E, portanto, pensamos que esta é uma oportunidade de rever tudo aquilo que a Convenção nos traz e de, evidentemente, afinar, melhorar, complementar, juntar, acrescentar mecanismos e serviços e sistemas dos quais as crianças ainda precisam em Portugal. Temos aqui uma proposta, que é uma proposta para que, em conjunto com o Parlamento, enfim, naquelas que venham a ser as oportunidades que possam vir a surgir, fazer ou um debate aqui nesta casa, um debate sobre a situação atual das crianças em Portugal, e refiro-me evidentemente a Portugal. É claro que a questão da cooperação e solidariedade com outras crianças e o resto do mundo também é uma dimensão muito importante, e aliás é uma dimensão que a própria Convenção prevê.
E aproveitarmos, por exemplo, para fazer uma exposição relativa aos direitos da criança. Eu sei que agora, penso que está agora uma exposição com fotografias de rostos de crianças. Se não está, não é? Do fotógrafo João Porfírio. E achámos, já começámos. Portanto, entendemos que pode ser, de facto, este ano, porque este ano é marcado pelos 35 anos, aqui uma oportunidade de ter um espaço não só para refletir, mas também para assinalar de uma forma diferente estes 35 anos e a Convenção e as crianças na relação que devem ter também com esta Casa. Primeiro ponto. Um segundo ponto, a questão da monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. Este mecanismo que devemos ter. Não só é um mecanismo previsto na própria Convenção, como é de facto um mecanismo que nós ainda não temos de forma estabelecida, formal e concreta. Ou seja, nós temos, e aqui vou abreviar um bocadinho estes slides, nós temos atualmente um mecanismo que é garantido pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que é um mecanismo de monitorização, mas relativa aos órgãos internacionais. Não temos, relativa aos órgãos nacionais, o mesmo processo de monitorização da Convenção e de tudo aquilo, e das recomendações que vêm do Comitê dos Direitos da Criança. E isso é o que falta. Nós, neste momento, Portugal, corremos o risco de não ter uma monitorização, de não ter qualquer monitorização nos próximos 8 anos. Porquê? Porque tivemos a última em 2019 e porque há um sistema de adesão dos próprios países à monitorização internacional que Portugal não foi explícito quando o devia ter feito e, portanto, só entrará no ciclo de revisão em 2028. Não sendo claro. E, portanto, só para dizer, e então não havendo sequer esta monitorização a nível internacional, então a Convenção sobre os Direitos da Criança corre o risco de, nos próximos 8 anos, não ter qualquer tipo de monitorização. E é grave. É grave. E, portanto, há uma lacuna grande naquilo que diz respeito à Convenção em si, no âmbito internacional, mas eu diria mais grave, mais pesado, esta lacuna a nível nacional, de nós não termos esse mecanismo estabelecido de uma forma periódica, de uma forma formal. Há depois, evidentemente, aqui enfim, várias questões de forma, mas nós pensamos que, independentemente da forma, o importante aqui são as competências do qual este mecanismo venha a ser dotado. E, portanto, ele terá que ser independente e imparcial, razões óbvias, deverá avaliar e monitorizar a concretização dos direitos da criança em Portugal e deverá também garantir a monitorização de que as recomendações que são feitas pelo Comitê dos Direitos da Criança, se são seguidas, não são seguidas ou de que forma é que elas são implementadas. Evidentemente terá que ter recursos e, pensamos nós, deverá também ter uma obrigação perante o Parlamento, que é uma coisa que às vezes não falamos, mas nós entendemos que é muito importante que exista uma obrigação prevista para com o Parlamento. E depois, evidentemente, integrar uma rede europeia que já existe e que é importante por todas as razões que sabemos, das redes que nos permitem conhecer, partilhar e, portanto, ter enfim, um conhecimento de outras realidades e melhorar com isso a nossa prática. Já disse tudo. A Francisca está-me a ajudar. Estou aqui a abreviar. Sim, obrigada. Está bem. Muito bem. Terceira, aliás, proposta. A questão da avaliação de impacto legislativo. Nós sabemos que as crianças são pessoas vulneráveis, não vou entrar aqui na caracterização da vulnerabilidade e do porquê. Sabemos que a avaliação de impacto permite corrigir desigualdades e vulnerabilidades, ou apenas só avaliando é que nós percebemos o que é preciso fazer, o que é preciso colmatar ou mudar. E
o Comitê dos Direitos da Criança faz, de facto, esta recomendação a Portugal em 2019. Ou seja, que Portugal estabeleça processos obrigatórios para avaliações de impacto ex ante e ex post, portanto, antes e depois, de todas as leis e políticas relevantes para as crianças sobre a realização dos seus direitos e que o princípio do interesse superior da criança deva ser considerado de uma forma primordial. Há também aqui uma outra dimensão que se junta agora, em 2019 ela não foi referida, mas que se junta agora e que tem a ver com a questão das alterações climáticas. Enfim, as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a dimensão da poluição. Nós tratamos-las sempre juntas, às vezes abreviamos nas alterações climáticas, mas sempre nestas três dimensões que devem ser consideradas. E aqui o comentário número 26 do Comitê dos Direitos da Criança, o que vem dizer é: a questão ambiental é fundamental para a realização dos direitos da criança. E ela deve ser olhada, vou dizer, dos dois lados. Uma é, será que a realização dos direitos da criança ou as decisões que tomamos aqui impactam o ambiente em que, enfim, a criança cresce e está, sim ou não, e o inverso, em que medida é que as decisões que tomamos sobre o ambiente afetam ou não afetam a realização dos direitos da criança. E, portanto, isto é uma nova dimensão que é importante passar a incluir em todas as avaliações de impacto. Existe também essa capacidade atualmente prevista no regimento da Assembleia da República e incide em áreas estruturantes e, obviamente, para o desenvolvimento de uma sociedade e, portanto, entendemos nós que, de facto, a oportunidade em si já existe, é uma questão da sua concretização ou materialização. E esta é, de facto, mais uma proposta que fazemos, a esta Casa, evidentemente, de criar um mecanismo de avaliação de impacto legislativo que tenha em conta esta dimensão dos direitos da criança e incluindo a dimensão ambiental, enfim, sempre nas suas três dimensões. Obrigada. Temos também, e deixaremos depois e enviaremos posteriormente este exemplo, que é um exemplo que foi desenvolvido por nós para o Parlamento do Canadá, que tem exatamente esta preocupação. E, portanto, é um conjunto de perguntas que deve guiar esta avaliação de impacto. Temos este exemplo, existem outros, mas achamos que este exemplo já era um bom exemplo e que pode, de facto, acelerar o desenho desta avaliação de impacto. E, por fim, também está ao contrário, obrigada, a última dimensão e uma das dimensões que mais nos preocupa, que é a proteção das crianças na sua dimensão do abuso sexual. Existiu um grupo de trabalho da avaliação da legislação sobre abusos sexuais, iniciado em março, enfim, pensamos da informação disponível, teve um ano, e gostávamos, porque não conhecemos, não sabemos por falha nossa, ou se ele ainda não foi disponibilizado, mas conhecer o trabalho desenvolvido e as conclusões deste grupo de trabalho. Para poder, de facto, também perceber se as conclusões deste grupo de trabalho, juntamente com outras peças que têm sido desenvolvidas, são suficientes ou não são suficientes para propor ou criar um sistema de proteção aqui muito centrado na questão da violência sexual sobre as crianças. E aqui queria de facto dizer que nós passamos 1 ou 2 anos quase em que falámos muito, mas a diferença de facto para a criança não foi assim tanta, neste aspecto da violência sexual. Estes atos, quando acontecem, não há volta atrás. E, portanto, todos os dias que nós não acionamos ou falhamos em concretizar oportunidades que já existem, são dias em que estamos a fazer falta a alguma criança em Portugal. O apelo e a proposta que deixamos aqui é de que se utilizem as estruturas já existentes, nomeadamente aquelas que existem ao nível do Sistema Nacional de Saúde, da resposta de saúde às crianças, ou os espaços da PJ que neste momento já existem, para que possamos ter uma resposta diferente, já hoje, para estas crianças. E é aqui que nós temos todos falhado. Um número disponível 24 horas por dia para que a qualquer momento e qualquer criança, ou mesmo qualquer adulto que tenha conhecimento, possa
ligar. Não está garantido. Um espaço, 24 horas por dia, onde qualquer criança se possa dirigir para ficar em segurança e não ter que voltar para casa, por exemplo. Nós sabemos que o contexto familiar é um dos contextos mais propícios a este tipo de abusos. E, portanto, cada dia que passa e não temos esta resposta é um dia que estamos a falhar com todas as crianças que são vítimas de abuso sexual. E aqui sim, eu queria imprimir um sentido de urgência a todos. E cabe-nos a todos. Enfim, o nosso sistema de proteção, e aqui falo do sistema de proteção como um todo, é um sistema de proteção que tem na base a responsabilidade de todos, da sociedade. E, portanto, independentemente do nosso papel aqui ou enquanto cidadão, a nossa obrigação é atuar, é agir, é proteger toda e qualquer criança. Ainda mais estas crianças. Em suma, estou dentro do tempo? São 4 as propostas que, enfim, que deixamos aqui. Existem muito mais temas, evidentemente, sobre os direitos da criança e as crianças em Portugal, mas para este ano, 2025, deixamos estas 4, assinalar os 35 anos, dando uma nova, enfim, motivação e um novo olhar sobre a Convenção e o que é realizar os direitos da criança em Portugal. A questão do sistema de monitorização independente da própria Convenção, o sistema de avaliação de impacto legislativo e esta última, a proteção urgente contra os abusos sexuais das crianças, utilizando as capacidades e as respostas já instaladas para que isso possa acontecer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Beatriz Imperatori, pela sua exposição, pelos apelos que nos faz e também pelas sugestões que deixa no sentido da monitorização e de criação de respostas urgentes às quais estou em crer que os grupos parlamentares, às quais serão muito sensíveis os grupos parlamentares. Passaria a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 4 minutos. Obrigada, senhora Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a doutora Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, bem como as doutoras que a acompanham, sobre esta problemática tão importante que tem a ver com os direitos e a monitorização dos direitos das crianças, que é naturalmente algo que nos a todos conjuga e a todos chama, porquanto os direitos das crianças e a proteção das crianças têm que estar sempre no centro das nossas preocupações. A doutora deixou uma questão relativa ao grupo de trabalho dos abusos sexuais e parece-me que faz sentido que lhe dê aqui uma resposta. Eu fiz parte do grupo de trabalho e, portanto, parece-me importante que o diga. O grupo de trabalho não foi extinto, mas foi extinto por força do fim da legislatura, porque obrigatoriamente e inexoravelmente o fez. Não obstante isso ter acontecido, o Parlamento legislou ainda para a proteção das vítimas de abuso sexual, nomeadamente no sentido de alargamento daqueles que são os prazos de prescrição dos crimes para haver uma maior proteção. Não houve tempo para mais, porque estávamos na iminência da dissolução da Assembleia, mas ainda antes disso acontecer, não podia ficar mais uma vez por resolver, era um assunto urgente e premente e, portanto, isso foi feito, o grupo de trabalho acabou por força destas circunstâncias, que são da democracia também, que a democracia tem as suas idiosincrasias e esta é uma delas, mas pareceu-me que era importante deixar-lhe esta nota para que também quem nos ouve lá fora não fique com a noção que o Parlamento não se preocupou com estas crianças, que naturalmente são da maior preocupação. Doutora, obviamente que o direito da criança e os direitos e a Convenção, e a ratificação e a monitorização e os 35 anos do direito da criança é um momento de celebração, porquanto temos os direitos das nossas crianças através de princípios que são estáveis e basilares para aquela que é a monitorização e a aplicação num país democrático, e grande parte das situações que a doutora aqui relatou e com as quais o grupo parlamentar do PSD se revê, naturalmente, mas muitas delas, infelizmente ou felizmente, consoante queiramos olhar para elas, têm a ver com situações de particular vulnerabilidade internacional, nomeadamente em países onde a instabilidade, as guerras, a violência e até as alterações climáticas se fazem sentir de forma muito brutal, muito mais do que aquilo que acontece em Portugal. Porquanto temos problemas, sim, há problemas na monitorização e continuamos a ter crimes contra crianças, mas as crianças, felizmente, e apesar de tudo,
temos um organismo monitorizado, nomeadamente a Provedora da Justiça, que é a grande interlocutora na questão dos direitos das crianças, como temos junto dos tribunais, organismos especializados ou as CPCJs para as crianças em perigo, e com isto não quero que retire que não há muito mais a fazer, porque todos temos consciência que há muito mais a fazer e que precisamos de rever, nomeadamente, todo o mecanismo da proteção de crianças e jovens. E era precisamente na senda disto que estava a dar nota e que me parecia, gostava de ter a vosso contributo para o facto que, atualmente, o Governo está a rever e a criar a Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 25-35, que se encontra em fase de conclusão e entrará em breve em circuito legislativo. Sendo que este documento reafirma claramente o compromisso do Governo e do Grupo Parlamentar do PSD, que suporta o Governo, como sabe, de colocar a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens no centro das políticas públicas, assegurando o efetivo exercício dos seus direitos. Naturalmente que tentando responder àquelas que são as recomendações europeias sobre os direitos das crianças, tendo como base e tendo como princípios basilares o direito de crescer numa família, a cultura de não-violência, a sociedade inclusiva, a segurança na era digital, muito em contra aquilo que a Sra. Nos trouxe na sua intervenção inicial, a tolerância zero à pobreza e exclusão social, entre muitas outras. E o que lhe perguntava a Sra., porque já foi constituído um grupo de trabalho, mas ao entrar no circuito legislativo, e nós somos legisladores no fim deste percurso, quais acham que deveriam ser as estratégias que deveríamos aplicar ou melhorar neste momento em que se está precisamente a trabalhar sobre matéria tão importante como são a Estratégia Única do Direito para as Crianças 25-35. Muito obrigada, Sra. Presidente, também pela tolerância. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada é Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as caras colegas deputadas e cumprimento, obviamente, a diretora executiva, a doutora Beatriz Imperatori, e, em si, cumprimentar, obviamente, toda a equipa. Agradecer-vos muito por estarem aqui hoje, por partilharem connosco, até num registro simbólico e de sinalização destes 35 anos em que temos que, efetivamente, olhar para aquele que foi o nosso percurso, sem alterar muito que são os direitos basilares e os direitos das crianças, como a doutora referiu, mas efetivamente pensarmos que forma que mecanismos é que podemos fazer com que eles efetivamente se operacionalizem e sejam efetivos. Dizer que, relativamente a Portugal, esta é uma questão que obviamente nos preocupa e teve várias fases. A análise da situação da infância em Portugal caracteriza-se também com um conjunto de avanços, retrocessos, desassossegos e desafios. Eu acho que isso é transversal e continua a existir, ainda bem que existe, não é? Esta inquietação é positiva. Tendo sido um processo de afirmação dos direitos da criança e na edificação das condições de segurança e no seu desenvolvimento pleno. Não basta crescerem, bem, têm que ter esse desenvolvimento pleno. De facto, esta é uma matéria em que todos, porque estamos na Casa da Democracia, em que convergem todos os grupos parlamentares, digo eu, e temos todo o interesse em que se continue a efetivar, a ratificar a Convenção, fazer mais na área das políticas públicas para a infância, não é? E como sabemos, a pobreza infantil é de facto uma realidade. Temos indicadores, inclusive, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, que nos dizem, o último disponível, 2023, que nos dizem de facto aqui uma alteração também ao nível das categorias de situação de perigo diagnosticadas em Portugal, e a negligência foi seguida da violência doméstica, ao contrário do que era uma tendência, digamos, a violência doméstica em primeiro e a negligência depois. Portanto, estamos aqui perante situações de pobreza e exclusão social que temos e devemos também que olhar e combater para atingirmos os nossos objetivos. Quanto às propostas que nos trazem hoje, eu já as coloquei aqui, já fiz boa nota delas e, de facto, também sinalizam, porque há ameaças, não é? Há ameaças ou mega tendências que impactam a vida destas crianças, como as alterações demográficas, a crise climática e os avanços tecnológicos. E a questão que podemos colocar hoje é que, ou que eu coloco, é que mecanismos, que serviços e sistemas nós podemos, sem alterar, obviamente, aquele que é o objetivo
concreto da Convenção é que podemos utilizar para melhorar o futuro destas crianças, para além das políticas públicas que nós sabemos que são no âmbito nacional. E eu questiono, a responsabilidade de construir o futuro melhor também está muito na proximidade, na comunidade. Eu acho que a ação local é fundamental para podermos dar este passo, não é? Que é necessário para que possamos desenvolver estes mecanismos que efetivamente concretizem esses objetivos, porque a ação local desempenha um papel crucial em tantas áreas que eu acho que também impacta positivamente as crianças, as comunidades, através de uma abordagem integrada, transversal, de proximidade como a que é proporcionada pelos programas da Unicef, de crianças, cidades amigas das crianças, escolas pelos direitos da criança, não sei, reproduzir estas boas práticas, o trabalho na comunidade, porque sabemos que há um chapéu e problemáticas que são transversais, mas há outras que se geram muito ao nível da comunidade. E eu não sei se essa poderá ser uma forma de as ultrapassar. Muito obrigada mais uma vez pela vossa exposição. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. Cumprimentar também a Unicef Portugal e agradecer a exposição que nos trouxeram aqui, numa partilha até mais simples, e porque acho que as crianças têm este dom de nos fazer baixar o tom e olharmos aquilo que temos em comum e como é que podemos preservar a sua dignidade, defendê-las, proteger a sua inocência. Este fim de semana vi finalmente o filme Sound of Freedom, Som da Liberdade, que acabou por ser muito cancelado porque foi produzido por alguém que milita à direita, mas recomendo vivamente porque não há qualquer referência política, mas relata um drama. É o drama das crianças que são exploradas sexualmente, traficadas e abusadas. E isto, de facto, incomodou-me tanto que fui olhar para os dados das Nações Unidas e percebi que estima-se que só no último ano cerca de 300 milhões de crianças tenham sido vítimas de exploração sexual e abuso infantil, nomeadamente online. E este drama, de facto, olha, fico quase sem palavras porque impactou-me muito, recomendo mesmo que vejam, mas a par disto vi também que cerca de 640 milhões de meninas e mulheres vivas terão casado na infância. E apesar de vermos, por exemplo, em Portugal, avanços significativos, não podemos dizer que não, infelizmente é uma realidade que ainda acontece no nosso território. E muitas das vezes, quando alertamos para essa realidade, ficamos pela rama e queremos acabar com a discussão com argumentos de, eventualmente, racismo, de desrespeito por comunidades, mas eu gostava mesmo que fôssemos capazes de ir mais longe e de perceber que, infelizmente, ainda há meninas que são retiradas da escolaridade obrigatória e que são forçadas a casar contra a sua vontade, que são dadas em casamento, e é absurdo usarmos esta expressão nos dias de hoje, mas infelizmente acontecem, e vemos que o Estado português tem tido 2 pesos e 2 medidas, porque se eu, Rita Matias, retirar a minha filha da escola e colocar a minha filha num casamento, vou ser penalizada e vou ter o Estado e bem à minha perna, mas o mesmo não está a acontecer transversalmente e por isto temos que ter capacidade de fazer mais e melhor. A par disso, fiquei mesmo chocada também com o drama online. Não estava tão desperta para esse tema, mas de facto a internet permitiu que no mesmo espaço convivessem crianças, abusadores, predadores, num espaço onde é difícil conseguir trazer mais controle, é difícil que os pais possam ter uma ferramenta mais ativa. E outro dado que também consegui encontrar, segundo a Internet Watch Foundation, é que em 2022 foi o primeiro ano onde imagens autogeradas, portanto, por recriação, salvo seja, mas porque as crianças as colocaram na internet, superaram as imagens que foram obtidas sem o seu consentimento. Enfim, podemos discutir o consentimento depois, mas o ponto aqui é que é dramático perceber que são as próprias crianças que estão a ser aliciadas a carregarem essas imagens online e em 2023 este valor disparou para 65%, portanto aumentou 65%, isto é um drama. Eu tomei nota das suas sugestões, acho que é de facto necessário criarmos recursos físicos, espaços, linhas de apoio para que as crianças possam ter um espaço físico de segurança, mas o que é que nós podemos fazer do ponto de vista online? Como é que nós podemos trazer mais restrições, mais proteção, mais garantias? Pedia-lhe mesmo sugestões, porque não podemos continuar a ter
de facto, crianças que são aliciadas, que são abusadas, que não têm consciência sequer de que o estão a ser e são em muitas vias. Outro dado que registrei é que as crianças estão a consumir pornografia cada vez mais cedo, aos 7, 8, 9 anos, e nós não estamos a permitir que as crianças sejam isto, crianças. Não é num tom moralista que eu diga, é só mesmo porque as crianças merecem viver as coisas na sua fase, no seu tempo, e por isto pedia-lhe, de coração aberto, como é que nós, Assembleia da República, podemos garantir que o espaço online é mais seguro e que as crianças não continuam a ser vítimas silenciosas, porque há um certo estigma em falar destes temas, mas que infelizmente bate à porta de muitas pessoas e não olha a classes. Bate a ricos, bate a pobres, bate a pessoas racializadas, não racializadas. Portanto, este é um tema que nos pode convocar a todos e se nos puderem ajudar, para mim será um privilégio poder contribuir para um trabalho coletivo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho do LIVRE. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentava todas as senhoras e senhores deputados e agradecia também a vossa presença, aqui o ponto de situação que nos fizeram, as sugestões também, esses contributos são muito importantes. Eu não sei se já recebemos o PowerPoint ou se depois também nos podem fazer chegar. Agradecia, porque acho que tem várias matérias sobre as quais também podemos trabalhar. Tinha aqui algumas questões um bocadinho mais específicas que gostaria no fundo, de saber a vossa visão sobre esta matéria. A primeira tem a ver com a Estratégia Nacional dos Direitos das Crianças, 2021-2024, perceber qual é a vossa avaliação da implementação feita. Os últimos anos também foram marcados pela coexistência de vários quadros de políticas públicas que têm um impacto direto no combate e na prevenção da pobreza infantil, nomeadamente a Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças 2021-2024, o eixo estratégico 1 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 e o Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030. Gostaria também de saber qual o balanço que fazem da implementação conjunta destes vários quadros e que impacto é que consideram que teve na proteção e na promoção dos direitos das crianças, nomeadamente através do combate à pobreza infantil. Ainda relativamente a estes 3 documentos estratégicos, a Unicef foi ouvida no grupo de trabalho, que foi constituído pelo Governo para avaliar a implementação dos documentos e para propor esta Estratégia Nacional Única de Proteção dos Direitos das Crianças e dos Jovens. É uma pergunta, ou seja, gostaria de saber se foram ouvidos pelo grupo de trabalho para a criação desta estratégia, qual é que é a vossa posição a este respeito e quais é que são as prioridades que identificam. Por último, em janeiro do ano passado, na sequência da publicação do relatório Pathways to Better Protection, que concluiu que Portugal é, entre os 42 países analisados, o que tem maior número de crianças institucionalizadas. A Unicef Portugal fez um conjunto de recomendações relativas ao sistema de promoção e proteção nacional, entre as quais a capacitação dos profissionais, o reforço das medidas preventivas e alternativas ao acolhimento e a execução de um plano de desinstitucionalização urgente. Tendo em conta que isto se passou há um ano, gostaríamos também de perguntar qual é o ponto de situação que fazem e quais é que são aqui as necessidades que identificam, nomeadamente naquilo que diz respeito às competências da Assembleia da República, no fundo, o que é que nós também podemos fazer nesta matéria. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Diretora Executiva, temos aqui um conjunto de questões que vão do âmbito mais nacional ao âmbito mais local, às questões da internet, da pobreza e agora, por fim, também da institucionalização, entre outras. Portanto, passava-lhe a palavra para as respostas que tiver por oportunas. Muito obrigada. É muita coisa para responder em 10 minutos, mas... Sim, mas poderemos em qualquer momento voltar a dar mais informação ou mais detalhes, caso seja necessário. Vou começar pela estratégia única e se calhar vou juntar várias perguntas, porque neste caso algumas delas também se tocam.
Relativamente à estratégia única, sim senhora, nós fomos ouvidos, nós enviámos vários documentos, não conhecemos ainda tudo a seu tempo, tranquilo, não tudo a seu tempo. Obviamente, ainda ontem falávamos quando é que poderíamos ver a proposta de documento para, enfim, para o conhecer, mas posso partilhar aquelas que foram para nós e que são para nós as áreas prioritárias. A pobreza infantil e a inclusão, e portanto aqui uma preocupação grande relativamente à alteração daquela que é a população infantil. E, portanto, nós temos muitas mais crianças, por exemplo, de nacionalidades diferentes. É preciso ter isso em conta e é preciso não produzir novas bolsas de pobreza no futuro. Ou seja, toda a capacidade, quanto melhor for a integração destas crianças atualmente, e aqui é preciso dizer uma coisa, se os pais das crianças tiverem algum obstáculo ao seu reconhecimento, vou dizer, ou ao seu acesso a serviços públicos, os seus filhos não devem ser penalizados enquanto tal. Se nós o fizermos, estamos a prejudicar-nos, enquanto sociedade, no médio e longo prazo. Porque são crianças que vão ficar excluídas de todo o sistema, são crianças que vão ter dificuldade, por exemplo, no acesso à educação, vão ter dificuldade no acesso à saúde e a um conjunto de outras respostas e obrigações que o próprio Estado tem. E, portanto, aqui esta nota só para sublinhar, uma coisa é de facto a condição dos pais, dos adultos, a outra coisa é a condição das crianças. E tal como nós fazemos esta leitura, e nós não é a Unicef, é nós Portugal, uma coisa não deve prejudicar a outra, ou seja, a condição dos pais, a legalização ou reconhecimento da sua situação em Portugal não deve retirar a capacidade da criança de aceder a tudo aqueles que são os serviços essenciais. E aqui, numa perspectiva, retirando esta questão do direito, evidentemente, mas numa perspectiva de construção futura, se nós não o fizermos, estamos neste momento a construir pequenas bolsas de pobreza que se vão, de facto, manifestar no médio e no longo prazo. Portanto, vamos ter pessoas mais pobres, vamos ter pessoas menos educadas, vamos ter pessoas menos capacitadas e vamos ter um conjunto de outras reações sociais. Esta, enfim, uma nota. A outra tem a ver, de facto, com a questão da educação e, obviamente, e aqui falo não neste registro do acesso, mas na necessidade que, nomeadamente, o sistema de educação tem de repensar as suas respostas quando, por vezes, em algumas escolas, já metade da população não é nacional. Portanto, é evidente que isto obriga a repensar o que é que nós temos que fazer, como é que a questão de português da língua não materna é evidentemente uma questão fundamental, a qual temos que dar resposta. É um desafio novo, temos que o encarar enquanto tal e, portanto, temos que construir recursos e um percurso diferente para conseguir dar esta resposta. A questão da proteção, e aqui a questão da proteção nesta dimensão. Nós temos vários, eu vou tentar dizer assim, nós temos vários serviços de proteção. Nós temos as CPCJs, nós temos evidentemente a função dos tribunais, nós temos mesmo a função da saúde e da escola, não é? O que é preciso? É criar um sistema. Qual é a diferença? A diferença é eu tenho 4 respostas, que cada uma segue o seu corredor, ou eu tenho uma resposta integrada. Ou seja, eu tenho todos estes serviços de proteção que falam uns com os outros e com isso criam um sistema. Este sistema garante que há uma leitura transversal e consistente sobre a mesma criança e, portanto, que há uma capacidade de fortalecer toda a resposta de proteção. E isto é uma mudança, vou dizer, conceptual, mas é evidentemente aquilo que também trará mais qualidade na resposta para todas as crianças, do ponto de vista do sistema de proteção. Ligando àquilo que nós dizíamos, que é utilizar a capacidade já instalada. E, portanto, e entender onde é que essa capacidade existe e pôr essa capacidade ao serviço desta resposta. E, por último, as alterações climáticas. Nós somos muitas vezes perguntados assim, mas a Unicef agora vai plantar árvores? Não, nós não vamos plantar árvores. Mas o contexto em que a criança vive, cresce, mudou. Ou está a mudar, e ela é impactada por isso. E, portanto, como qualquer contexto onde a criança está, se é alterada, então temos que voltar a olhar para ele e a perceber o que é que isso implica. Quando falamos, nomeadamente, na educação, há aqui várias dimensões relativamente às alterações climáticas. Primeiro, o espaço em si, o edificado, a escola. Está ela ou não está ela preparada para o aquecimento, as ondas de calor?
É um exemplo, não está de forma transversal, a escola não está preparada para isto. Claro que há exemplos de escolas que, entretanto, construíram mais espaços verdes, etc. Mas, de uma forma transversal, não existe uma definição de uma política. Por exemplo, nós vamos ter um conjunto de escolas que vão agora ser intervencionadas. Em que momento é que as alterações climáticas são tidas em conta nesses planos de remodelação das escolas? Temos que o fazer, tem que estar lá. É um exemplo. É o edificado. Outro, a dinâmica escolar. Nós temos, antigamente, vou dizer assim, as manhãs eram frescas. Muitas vezes, hoje em dia, as manhãs já não são frescas, nomeadamente no verão. O horário escolar diz que a ginástica é à primeira hora da manhã. Temos condições para continuar em todo o território nacional a ter essa norma, ou temos que, de facto, adaptar a melhor hora para ter ginástica, ou temos que dotar os ginásios de outro tipo de capacidade para que as crianças continuem de uma forma segura a fazer a sua ginástica e o seu exercício físico. Ou a questão dos exames escolares, que muitas vezes coincidem com as ondas de calor em Portugal. Estamos a falar de junho e julho, ou antes maio. E nós sabemos que aí vão existir, de facto, maior incidência das ondas de calor. Vai perturbar o exame em si, o teste que eu tenho que fazer, ou vai perturbar a própria preparação que o aluno ou a criança vai conseguir fazer para esse exame. Uma coisa é uma criança que dorme descansada, tem a sua casa sempre fresca e consegue estudar, a outra coisa é aquela criança que, por causa do calor, não dorme, não estuda, vai ter seguramente um pior desempenho escolar. Portanto, isto para vos dizer que, relativamente à educação, ou, no caso dos incêndios, há um conjunto de escolas que fecham. É um exemplo. Nós tivemos isso há uns anos atrás. E, portanto, temos que ter atenção que tudo, de facto, as alterações climáticas vão exigir uma nova lente, vão exigir um novo olhar sobre aquilo que temos agora, e a educação é, de facto, uma das áreas mais importantes e, sim, consta da nossa proposta também para a nova estratégia, esta dimensão das alterações climáticas. Obrigada, Francisca. E outras das propostas que fazemos têm a ver com o modelo chamamos-lhe de governação ou de bom governo de todas estas matérias relativas aos direitos da criança. Há ainda uma falta de uma perspectiva integrada ao nível das políticas públicas, temos que o dizer, e, portanto, sim, nós dizemos que é preciso criar um organismo ou uma instituição ou uma pessoa que tenha essa capacidade de integração de todas as políticas, de integração de todo o olhar sobre a criança, mais uma vez, para que esta realidade, que é uma realidade complexa, possa ser reunida, analisada num único sítio, num único momento. E isso, de facto, falta. O facto de ainda termos políticas espartilhadas, divididas, responsabilidades extremamente dispersas, prejudica a nossa ação e, eu diria mais, eu diria que faz com que utilizemos recursos de uma forma menos boa. Se nós pusermos todos os recursos a trabalhar de uma forma organizada e coordenada, teremos muito melhores resultados. E nós precisamos de fazer isso agora. E diria mais, não é uma coisa que aconteça só ao nível dos direitos da criança, mas à medida que nós vemos que temos mais informação, que a informação é mais complexa, então, e que as interdependências entre cada dimensão são cada vez mais óbvias, é de facto nossa obrigação trazer para um único mecanismo de governança todas as dimensões da criança. Isso também é uma proposta que de facto fazemos. E relativamente à estratégia única, acho que respondi a todas as questões. Quer que continue nas outras? Não há sei, tantas ainda se quiser, por temos responder. aqui ainda algum tempo, quer podendo ser aproveitado pela doutora Beatriz, quer pelas suas colaboradoras, como entender. Claro, se as achar minhas colaboradoras que sabem que queremos, eu dou sempre as podem boas-vindas aprofundar um pouco àquelas... mais. Muito bem. Então, continuando, só aqui as minhas notas. Relativamente à proteção e à pobreza, e à questão das megatendências e, enfim, como é que elas podem ou devem estar presentes. Eu diria, a nova estratégia tem que as ter em conta, e as três que referiu, não é? O impacto das novas tecnologias, as alterações demográficas, e agora tive uma branca... O clima e as alterações climáticas, todas elas obrigatoriamente têm que estar presentes. E são três dimensões que vão, de facto, obrigar-nos a repensar e a rever.
toda a nossa estratégia e a própria resposta. Relativamente à questão dos abusos sexuais online e de tudo aquilo que é o mundo digital, é uma preocupação. E tal como nós falamos das questões ambientais, estas questões do digital nós temos que as trazer sempre para cima da mesa. A estratégia única, tenho a certeza que vai ter um capítulo seguramente também preocupado com esta questão do online, do digital, que é como diz, quando fala em o que é que podemos fazer, há várias dimensões e mais uma vez este é de facto um espaço novo para a maior parte de nós e nós daqui de fora nós não conhecemos como é que estas coisas acontecem e eu acho que isso posso dizer, não sabemos. E portanto é preciso por um lado conhecer os mecanismos, é preciso regular as empresas, nomeadamente as tecnológicas, porque há muitas soluções e há muitos dispositivos que podem ser desenhados e postos ao serviço da segurança das crianças. E há aqui, evidentemente, uma questão de capacitação. Capacitação não só da família, e aqui quando nós falamos em parentalidade positiva, esta dimensão da capacitação do online e do digital também deve estar presente, mas é evidente que, por exemplo, quando falamos numa comunidade escolar, o conhecimento sobre as tecnologias e os seus efeitos, aqui falo nos mais nefastos, também não é conhecida. E, portanto, a questão da capacitação é fundamental aos diferentes níveis. Falando nisto, falando na questão do casamento infantil, eu acho que todos nós estamos preocupados com todas as crianças que casam. Todos, sejam elas quais forem. E é evidente que, aliás, o Governo tem uma proposta em mãos e eu espero que também sejam feitas alterações, nomeadamente ao nível da legislação. Nós temos uma legislação que é uma legislação incongruente, é uma legislação que permite o casamento das crianças antes dos 18 anos, mas que obriga à escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Ou então que diz que uma criança só pode votar quando é maior, e é maior aos 18 anos, mas pode casar antes de ser maior. E, portanto, há um conjunto de inconsistências relativamente a esta matéria e, do ponto de vista dos princípios, a legislação portuguesa não é clara e devia ser. E aqui e aqui eu tenho que dizer, muitas vezes dizem-nos, não, mas vem criar um conjunto de problemas, então tem que resolver os problemas a seguir. Não é não alterar a legislação do ponto de vista do princípio porque vamos ter mais problemas ou outras questões para resolver. Não. E aqui eu acho que as questões de princípio têm que ser muito claras. Uma criança, rapariga ou rapaz, não casa antes dos 18 anos. O seu lugar é na escola. O seu lugar é pensar nela, no seu desenvolvimento, na sua capacitação para a sua vida atual e futura. Não é casar. E, portanto, aqui acho que estamos todos de acordo. Falta fazer? Falta fazer, evidentemente. A Estratégia Nacional já respondi. Uma nota sobre a pobreza. Nós temos tido aqui algumas... as notícias, nomeadamente do ano passado, sobre a pobreza, ela desceu alguns pontos percentuais. O que ainda queremos ver é se esta melhoria em termos globais, estou a falar de Portugal, números totais, é de facto consistente e estrutural ou tem a ver com contextos específicos. Ainda temos que ver, de facto, o que é que os números nos dizem. Garantia para a infância. E aqui na dimensão local, peço desculpa, também na questão da dimensão local. É o melhor sítio para atuar. Quanto mais próximo da criança nós atuarmos, melhores resultados nós temos. A garantia para a infância é disso um excelente exemplo. Tem feito, na nossa perspectiva, um muito bom trabalho com os municípios para que eles, de facto, façam o seu diagnóstico e há aqui vou-lhe chamar uma interseção entre o nosso programa Cidades Amigas das Crianças e o trabalho da garantia para a infância, onde a questão do diagnóstico é muito importante e, portanto, levar os municípios a conhecer melhor as suas crianças, nomeadamente, no caso da garantia, aquelas que vivem em pobreza extrema, para garantir que o seu acompanhamento, os mecanismos estão lá e chegam às crianças. E, portanto, relativamente à pobreza, essa é e continua a ser uma das nossas prioridades e das nossas preocupações. Por último, a proteção. Vou-me repetir, mas não posso deixar de o fazer. Sabemos também que existem uma preocupação em rever o sistema de proteção e eu espero que ele seja revisto enquanto sistema e enquanto não acumular de serviços independentes. Aqui esta noção, mais uma vez, de consistência e de sistema único.
E por isso esperamos em breve também conhecer qual é a proposta, dizer que sim, também fomos ouvidos e participámos nessa consulta prévia e, portanto, tivemos a oportunidade de dizer e de partilhar aquilo que pensamos. Eu diria, há muita coisa para fazer, é importante fazer. É importante fazer acontecer e é importante fazer acontecer no tempo da criança. A criança é hoje, amanhã já se perdeu a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada pelos alertas, por toda a informação, por todo o desassossego que também aqui sublinhou e que nos deve incomodar para fazer avançar as políticas públicas de proteção e defesa dos direitos das crianças. Mais nenhuma pergunta havendo a fazer, penso que podemos dar por encerrado este nosso debate, na certeza de que continuaremos a conversar neste que é o ano onde assinalamos os 35 anos da ratificação de Portugal dos Direitos das Crianças, portanto haverá seguramente espaço a outros diálogos para continuarmos a sublinhar os vossos alertas no sentido de fazer avançar ainda mais as políticas que temos vindo a desenvolver. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada.